A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, então, tem muita gente que está me assistindo que está numa crise silenciosa. Tem gente que já caminhou com Deus, mas acabou se afastando. Que já foi justo, mas hoje está cansado, confuso, frio espiritualmente. Talvez, então, você seja alguém que ama a Deus, tá? Mas que está aí se sentindo dividido por dentro, como se você estivesse sobrevivendo na fé. Mas no fundo, você sabe que algo se perdeu. Essas palavras, então, elas estão vindo não para te expor, mas para te realinhar. Porque Deus, ele está buscando quem é verdadeiro. Ele não está buscando quem apenas fala com a boca, mas quem vive com o coração rendido. Há um julgamento espiritual em andamento. E ele começa pela casa de Deus, por aqueles que já conhecem a verdade. Então receba essa palavra hoje com temor. Essa palavra é um chamado à justiça, ao discernimento, à responsabilidade espiritual. Deus, ele está perguntando para você hoje: até quando você vai fingir que não é com você? Em 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, João ele está falando aqui para a igreja. Ele não está acusando os de fora, mas ele está confrontando quem se diz ser crente. A verdadeira identidade espiritual, então, ela não se revela apenas em palavras ou rótulos, mas no fruto da vida. Praticar essa justiça é viver de forma reta, submissa à palavra de Deus, mesmo quando isso dói. Amar o irmão, então é agir com verdade, não com bajulação. O amor bíblico aqui, ele corrige, ele confronta, protege. Só que hoje tem uma geração que diz que ama a Deus, mas odeia as pessoas, cancela os irmãos, alimenta fofoca e vive de aparência. Tem gente que jejua, que ora, que posta versículos, mas quando alguém precisa de socorro, vira as costas. E o texto de hoje, ele não diz quem sente amor, mas quem ama. Então, o amor, ele é uma demonstração em ação, não em discurso. É muito fácil a gente falar e não agir perante aquilo que a gente fala. Então, vai o alerta aqui, tá, irmãos? A justiça e o amor são sinais claros de quem realmente nasceu de Deus. Onde falta uma dessas coisas, existe falsidade espiritual. Lá em Ezequiel 33, 1 a 20, diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se tu não falares para adverti-lo, o sangue dele eu o requererei da tua mão. Então, Ezequiel aqui, ele é levado como atalaia, o vigia espiritual, e a função dele é ver e avisar. Então, Deus está responsabilizando aqui o atalaia, não pelo resultado, mas pela omissão. E esse texto, ele quebra aqui em dois extremos bem perigosos, tá? A crença de que se eu já fui justo uma vez, está tudo certo. Mas se o justo se desvia, ele será julgado. E a ideia de que o ímpio está condenado. Não. Se ele se arrepende, Deus perdoa e restaura. Então, muitos de nós já fomos atalaias no passado, mas nos calamos por medo de perder amizades, seguidores e cargos. Muitos que estão aí me assistindo hoje não querem mais se envolver, porque corrigir dá trabalho, né? Mas Deus está dizendo: o sangue deles será cobrado das tuas mãos. Deus, ele trata cada um com justiça presente, né? Ele não é influenciado pelo nosso passado, de glória ou a nossa reputação atual. O alerta que fica aqui é: não falar é pecado. Ser indiferente diante da injustiça é sim falta de amor. Então, quem conhece a verdade e se cala, está sendo cúmplice do erro. E uma conexão que a gente pode fazer aqui com 1 João é a seguinte: o verdadeiro Filho de Deus, ele ama e zela
Por isso ele avisa mesmo que doa, né? A prática da justiça, então, ela envolve esse posicionamento, não neutralidade. Precisamos nos posicionar. Lá em 1 Reis 3, 16 a 28, diz assim, fala da história de duas mulheres que disputavam o mesmo filho diante ali do rei Salomão. Essas duas mulheres, aparentemente iguais, ambas têm uma história, né? Tem uma dor e um filho. Mas uma delas está vivendo ali uma mentira. Uma perdeu o seu filho e tentou tomar o que não era dela. Então o rei propõe cortar o filho ao meio, não para matar, mas para expor o coração de cada uma daquelas mulheres. Então a aplicação para nós aqui nesse texto é: existem muitos crentes que parecem estar vivos espiritualmente, mas estão carregando filhos mortos, frutos que já morreram por dentro há muito tempo. E quando vem alguém frutificando de verdade, tenta roubar, tenta imitar, dividir e até destruir. A mãe verdadeira, ela não está preocupada aqui nessa história em vencer a discussão, mas ela está preocupada em proteger a vida, ainda que tenha que perder a posição dela. E o alerta espiritual que fica para nós é: o verdadeiro ele se revela quando há crise, confronto e decisão difícil. E o falso, ele se revela quando aceita a morte, desde que tenha razão. Deus está permitindo situações que estão expondo corações de quem quer proteger e de quem quer dividir. Conectando com os textos anteriores, o Filho verdadeiro de Deus, ele é discernido não por palavras, mas por atitudes. Então, o discernimento do rei, ele é espiritual e ele está julgando as intenções, não as aparências. E a aplicação, né, dessa palavra de hoje, ela é para mim, ela é para você, ela é para essa geração que quer ser chamada de crente, mas não quer carregar a responsabilidade de viver como filho de Deus. Deus ele está levantando atalaias, gente que avisa, que discerne, que protege. Não é tempo, irmãos, de ficar fingindo que está tudo bem. É tempo de se alinhar com a palavra do Senhor. Porque o rei, ele está discernindo quem é verdadeiro. E a pergunta dele é: o que você tem feito com a verdade que conhece? Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus ele está te chamando. Você pode estar até ferido, confuso, cansado, mas ele ainda te chama de volta. Não dá mais para continuar vivendo uma fé superficial. Deus ele está separando os verdadeiros dos falsos, os que amam de verdade dos que vivem de aparência. Talvez você já foi aí uma mãe espiritual de vidas, mas hoje está lutando com inveja, frustração, raiva. Talvez você já foi um atalaia, mas hoje você está com medo de confrontar. Deus ele está te chamando para proteger o que ele plantou em você, para você voltar a ser quem ele te formou para ser, para você parar de negociar a tua identidade com o mundo. Então essa palavra ela é confrontadora sim, mas ela é cheia de amor. Amor que corrige, que sacode, restaura e envia de volta com autoridade e verdade. Quero orar com vocês então. Senhor, me alinha com a tua verdade, Pai. Me livra de viver uma fé de aparência. Me dá coragem, Jesus, para me posicionar. Que eu seja como o verdadeiro filho, como a mãe que protege, como o atalaia que avisa, como aquele que vive em justiça e amor. Que eu não me cale diante do pecado, Pai. Que eu não relativize a tua palavra. Me dá discernimento para reconhecer o falso e coragem para proteger o que nasceu do teu espírito. Restaure em mim o temor, me desperta para ser verdadeiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ficou até o final desse vídeo, irmãos, tenho certeza que o Espírito Santo falou ao teu coração. Se você gostou, então, do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu vou também deixar um link aqui abaixo na descrição, que contém 2 devocionais. Tenho certeza que vai ser uma bênção aí para a tua vida. Tem também o link para o grupo do WhatsApp, o Liberte-se, é um grupo que tem tanto o grupo fechado, que você vai receber uma palavra ali durante o dia, e também tem o grupo aberto, que você vai poder conversar ali com outros irmãos, falar do teu testemunho, né, ter trocas de experiência.
e eu espero você para o próximo vídeo aqui no canal. A paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!